Balardim, com a palavra a vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui, de casa, eu peço atenção, senhor presidente, dos colegas, em relação a esse debate, que no nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, é o debate central que nós temos que fazer na nossa cidade, nesse momento, vereadora Estela. É o debate central. Nada acontece sem orçamento. Seja uma nova UBS, seja uma nova escola, mas coisas mais simples. Como, outro dia, vereadora Sandra, estávamos comemorando seu aniversário e estava no seu gabinete o secretário Lucas Suzin e o João Wes, trocando uma ideia informalmente com o Lucas Suzin. Ele se preocupava com a falta de recursos na Secretaria de Obras. Em todas as secretarias que tu vai, aí outro dia eu relatava aqui ontem, que foi recebida pelo secretário Silvio Daniel, de forma extremamente gentil, inclusive, e naquele momento me solidarizei e disse que nós ajudaríamos, que eu ajudaria, que a nossa bancada ajudaria na busca de recursos para habitação, para poder comprar madeira que fosse, para poder comprar telha, para comprar coisas básicas, vereadora Daiane. Então, nós precisamos de explicações, sim, porque não dá para a gente aprovar um plano plurianual, aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias, aprovar uma lei orçamentária anual. E é importante dizer, pena que eu não posso mostrar aqui, mas depois eu vou mostrar de forma impressa, que o plano plurianual de 22 até 25 tem mais de 11 bilhões de orçamento para os 4 anos. O plano plurianual que nós aprovamos, de 26 até 29, tem mais de 17 bilhões. Então, assim, pode ser que falte orçamento, porque a gente sabe que orçamento é uma questão finita. A cidade tem muitas prioridades, a gente sabe que não dá para fazer tudo. Agora, que não tem dinheiro para nada? Quando a gente aprova um plano plurianual, a gente aprova também uma lei para aquele ano. Quanto recurso vai para a secretaria para poder materializar as leis e os serviços naquele ano? Então, se foi aprovado, se foi previsto, tem que ter o dinheiro. Agora, se não tem o dinheiro, tem que ter alguma explicação. Estão fazendo o que com o orçamento da nossa cidade? Peço a atenção dos veículos de comunicação também, para esse tema que é central. Porque senão é isso, em todo lugar que a gente vai é uma choradeira dos secretários, o prefeito falando que não tem dinheiro nem para pagar os funcionários, não vai ter dinheiro para pagar a folha nesse final de ano, mas nós aprovamos o orçamento. Nós aprovamos. O que estão fazendo com o dinheiro da nossa cidade? O Galafaz precisa mostrar. Porque daí, outro dia também o vereador Rafael Bueno veio aqui e disse que tinha déficit de milhões na Secretaria da Saúde. Tem déficit em tudo que é lugar. Mas fizeram o quê com o recurso? Não tem como tratar o orçamento de Caxias como se fosse o orçamento de uma casa comum, da minha casa. Que eu não sei para onde que vai o dinheiro. Eu sei, né, vereadora Edson, mas enfim. Eu sei muito bem, infelizmente. Né? Infelizmente, felizmente, acho que todos os brasileiros sabem. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, há um descontrole, né? Por isso que a gente fala, inclusive, em educação financeira. As pessoas, muitas vezes, não sabem como lidar com o seu recurso, mas o recurso da cidade não tem como isso acontecer. Então, porque foi a calamidade, porque foi a pandemia, porque daí, lá em 2020, eles falam também. Porque foi o governo Guerra, só que já é o segundo governo Adiló. Aí é um discurso, eu já ouvi isso de gente nas secretarias. Porque precisa economizar, porque daí tem que usar no ano eleitoral. Gente, a gente não aprova nada nesse sentido aqui. Não há nada escrito que em ano de eleição as coisas têm que funcionar e fora do ano de eleição as coisas não têm que funcionar. Não tem em nenhum lugar escrito. Então, nós estamos convocando líder do governo, vice-líder do governo, base desse governo, oposição, independentes, todo mundo, população caxiense. Nós precisamos de explicações e que nos mostrem onde está indo o orçamento. Porque ontem a vereadora Daiane falou uma coisa que eu concordei.
Agora todas as secretarias vão começar a fazer Pix solidário. As pessoas já pagam imposto para isso, gente. Aí elas vão ter que pagar um segundo imposto, um terceiro imposto em Pix solidário. Isso é um absurdo. Aí tudo é feito com dinheiro do governo federal. E ainda se sentem no direito de falar mal do governo federal. O próprio governo estadual coloca recursos na nossa cidade. Então, assim, nós queremos transparência, nós queremos informações, mas não é apenas para a gente, é para a população caxiense. Por isso eu peço o apoio dos colegas para podermos aprovar o chamamento do secretário aqui nessa casa. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques.